Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. A gente achando que seriam só flores, né? Em vista de como foi o episódio anterior. Porém, a gente já começou esse com um mal entendido. Basicamente, o Jay falou que ele precisava ir ao banheiro porque ele queria que o Santi falasse primeiro que gosta dele e pedisse ele em namoro. Ele tava esperando isso. E aí ele justificou isso pra Yada, amiga dele, falando: eu não pedi ele em namoro porque é a vez dele. Até então, só eu tomei a iniciativa. Agora é com ele. E ela deu uma bronca nele e eu acho que ela tá certa em dar uma bronca sim. Ah, gente, é como diz o ensinamento: ceder para conquistar, sabe assim? Às vezes, se você ficar esperando a pessoa fazer por você, não vai acontecer e às vezes é com você tomar a iniciativa. Nem sempre vai dar certo? Nem sempre vai dar certo, mas a gente só vai saber se a gente tentar. Experiência própria, eu tentei, tô casada com ele hoje. Mas falando do Santi, ele fez uma última live com o Captain e o Captain comunicou na live que ele ia fechar temporariamente a cafeteria e que essa seria a última live dele com o Santi porque ele vai retomar o canal dele, como ele já havia falado no episódio anterior. Essa vivência que ele teve com o Santi fez com que ele entendesse o que ele ama fazer de verdade, por isso ele vai voltar com o canal. Até no final da live o Santi fala pra ele: poxa, você não vai mais gravar lives comendo lanches comigo, você não gosta mais de fazer, o que aconteceu? E aí o Captain fala: não, além de eu retomar o meu canal, acontece que você gosta de comer com outra pessoa agora, se referindo ao Jay. E aí depois disso, o Captain ele vai até o Jay e pergunta pra ele: por que você não pediu o Santi em namoro ainda? E o Jay fala: ah, porque é a vez dele agora, não é a minha vez, eu já tomei a iniciativa várias vezes, a mesma coisa que ele já tinha dito pra Yada. E aí ele fala: eu sei o seu motivo real, que tal ouvir o seu coração e seguir em frente finalmente. E nesse momento, o Jay ele olha pra uma caixinha que ele tem ali e a caixinha tá escrito Jang. Não sei quem é Jang, mas imagino que seja um ou uma ex que ele não tenha superado e que por isso ele tenha receio de tomar a iniciativa com o Santi. Depois disso, o Jay ele vai atrás do Santi lá no rancho dos avós dele. Ele aparece de surpresa, o Santi toma um susto. E a justificativa que o Jay dá é de que o projeto dele ele quer desenvolver ali, que é o Dentistas na Estrada, que seria levar tratamento odontológico para pessoas em situação de vulnerabilidade ou em locais muito afastados, que é lindo, inclusive, gente. Nisso eles estão ali no momento de refeição, os avós, o Jay, o Santi, a Yada e o Gag. E aí os avós começam a falar de como eles se apaixonaram e tal, e em dado momento eles começam a entrar numa baita de uma treta, porque eles tinham ilusões sobre quem tinha se apaixonado primeiro e sobre como a história realmente tinha acontecido. Eles chegam a brigar e se afastarem, eles ficam sem se falar. Nisso, o Jay vai consolar o vovô e o Santi vai consolar a vovó. Nesse primeiro momento, eles não chegam em acordo nenhum. Nisso, o Jay e o Santi vão conversar e eles percebem que cada um realmente tomou um lado. O Jay tomou o lado do vovô e o Santi o lado da vovó. Não porque ele tá certo, porque ele achava que ela tinha gostado primeiro, é injusto que seja assim, e aí o Santi fala a mesma coisa da vovó, e aí eles começam a discutir sobre isso, e o Santi fala pra ele: ué, por que eu tinha que pedir primeiro? E o Jay fala: tá vendo? Você tava esperando que eu pedisse primeiro, porque isso não é justo e não sei o que. E aí eles são interrompidos pelo O'Neill, mas eles terminam a conversa chateados um com o outro. Nisso, o Jay ele vai conversar com o vovô de novo. E aí, conversando com o vovô, ele fala: você não quis falar primeiro porque você não se sentia bom o suficiente pra ela e tinha medo de ser rejeitado, não era isso? E aí o vovô fala: sim, como é que você sabe? E aí o Jay fala: porque é exatamente assim que eu me sinto. E por causa disso a gente tá machucando as pessoas que a gente ama, né? E aí o vovô começou a refletir. E aí no dia seguinte, o Jay junto com o vovô vão fazer uma performance pra vovó, que seria reencenar aquela peça onde eles se conheceram. O Jay faz um cara do mal, que quer impedir que o vovô chegue até a princesa, e o vovô faz ele mesmo. E é super bonitinho. Aí eles lutam e tal, o vovô vence no final. E aí o vovô vai até ela e fala pra ela: eu não sei bem como foi no passado, mas agora eu quero te dizer, namora comigo? E foi super fofinho. Aí ela fica toda boba, aceita as desculpas e a declaração dele. Ela até põe um colar nele, como quem diz que aceitou. E, gente, o Jay, ele tá lindo fazendo a encenação. Ele ficou ótimo com a roupa. Mesmo com aquele bigode junino, ele ficou lindíssimo. E aí o Santi vai até ele com o colar também e fala pra ele: então, eu gosto de você. Aí o Jay pergunta pra ele: foi a vovó que te pediu pra falar isso? Ele fala: não, eu quis falar. E ele coloca o colar nele e eles continuam compartilhando esse momento de refeição. Só que
Agora, o momento de refeição é com todo mundo tendo feito as pazes, e foi super lindo. E eles até dão as mãos, assim, por baixo da mesa. O Santi vai colocar o Jay na cama, ele já tava bem altinho, né, tinha bebido bastante, mas ele continuava repetindo, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. E aí o Santi falou pra ele, você já falou isso mais 70 vezes, eu já sei. E aí eles foram deitar juntos e foi super fofinho. A minha observação, reclamação aqui é que eu queria ter visto todos esses 70 momentos em que o Jay falou que gostava dele quando ele ainda tava sóbrio. Infelizmente a série não mostrou, gente, eles só mostraram esse final deles indo deitar juntos. Aí eles acordam super felizes, vão escovar os dentes juntos e o Jay fala, nossa, esse é o momento de escovação mais maravilhoso e mais relaxante que eu já tive. E eu super concordo com ele, foi lindo, apesar de ser só um momento de escovação. E eles fazem uma live juntos e alguém pergunta, ele é seu namorado? E o Jay já ia responder que sim. E nesse momento o Santi impede ele, falando que ele é só um fã e tudo mais. E aí tem um outro momento também em que o Jay vai falar, vai mostrar a foto do namorado pra alguém e o Santi impede ele de novo. E aí ele pergunta, por que você não quer que eu conte? O que tá acontecendo? Em que século você acha que a gente tá? Tipo assim, querendo dizer, não precisa ter receio de contar, ninguém vai ser preconceituoso. E numa boa, eu também achei inocente da parte do Jay pensar assim. É quem dera fosse assim, gente. É nosso sonho que esse momento chegue, mas infelizmente não chegou ainda não. Ainda mais num lugar como esses, né? Afastado. Geralmente as pessoas, elas têm uma mentalidade realmente mais fechada. E foi isso que o Santi falou. Eu não quero que ninguém fique falando dos meus avós, fique incomodando eles por causa disso. Então eu queria que você fosse discreto, que a gente mantivesse a discrição enquanto a gente estiver aqui. E aí quando a gente estiver sozinho, a gente vê o que a gente faz. Aí o Jay fala, beleza, já que eu vou ter que fazer isso, eu quero uma recompensa. Aí o Santi fala, beleza, quando a gente estiver sozinho, eu faço tudo que você quiser. E aí, né, o Jay olha em volta e fala, a gente tá sozinho. Pega no rosto dele e tenta beijar. Quando ele vai pra beijar, eles são interrompidos pelo O'Neill. E isso acontece, inclusive, mais uma vez. E eu queria comentar que eu só vou celebrar o namoro quando eles conseguirem consumar. Porque eles não conseguiram dar um beijo decente até agora, gente, tadinhos. Mas dentro em breve vem aí. Quando eles estavam num outro momento juntos, eles estavam vendo um caderno de escola do Santi. E aí quando eles vão pra sair, caem umas fotos do caderno. E aparentemente eram fotos dele com a mãe. E tinha umas fotos da mãe riscadas, mas a gente não conseguiu saber o detalhe disso porque em seguida o O'Neill entra falando que a vovó tá passando mal e aí eles vão acudir. Depois disso, o Jay tá se arrumando pra ir dormir e ele fala pro Santi que ele não sabe usar o mosqueteiro, que é aquele véu que fica em volta da cama quando você tá em locais afastados ou em locais que dá muito mosquito. Ele fica protegendo a pessoa pra ela não ficar sendo picada a noite inteira. E ele fala que não sabe usar. O Santi vai e fala, não, é assim, 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 assim. Quando ele tá arrumando, o Jay, ele se enfia na cama e fica esperando ele terminar. Foi um tipo de emboscada, né? Foi só uma desculpa. Aí ele olha pra trás e tá o Jay deitadão lá e ele fala, beleza, eu tô indo então. Aí o Jay puxa ele e fala pra ele, então, o projeto não foi a única coisa que eu vim fazer aqui. E aí eles terminam o episódio assim. Vamos ver, né? O que mais que ele veio fazer, mas só no próximo episódio, gente. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!